Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sou Leonardo Pallotta, Head da Paradox Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, CEO da Kentricus, que é uma consultoria especializada em CX. E estamos começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Quem acompanha nossos bate-papos aqui no podcast sabe que o tema está na pauta das lideranças das principais empresas do país e reafirma a importância do consumidor estar no centro das estratégias das empresas. E o desafio é ainda maior para o fortalecimento da cultura, quando a empresa possui parceiros e canais de distribuição da sua oferta. E é exatamente isso que vamos discutir neste episódio. Nossos convidados são a Luizia Ferreira, gerente de e-commerce e D2C, e o Stefano Pimenta, gerente de Key Account no Grupo SEB. Luizia, Stefano, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E antes da gente começar, eu queria que vocês rapidamente contassem um pouco da história de vocês profissional. Estou há quase 3 anos aqui no Grupo SEB, passei pela estrutura de trade, onde eu liderei um grupo grande aí de pessoas, a gente falou muito de Customer Lovers e Customer Experience, e agora estou à frente de todos os nossos Key Accounts, os grandes players que a gente tem aqui dentro da carteira, com o desafio grande agora de fazer com que SEB ganhe cada dia mais market share e mais relevância nesse mercado. Acho que eu e a Lu vamos poder contar um pouquinho como a gente tem estruturas diferentes e complementares. Me ajuda aí, Lu, boa sorte pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Léo, Diego, obrigada pelo convite. Bom, sou a Luésia, hoje eu estou liderando a área de e-commerce aqui na SEB há cerca de 10 meses. Antes eu passei por outras empresas e marcas também bem conhecidas, como Unilever, Heineken, Nike. E eu trabalho com e-commerce e negócios digitais desde 2015, quando esse mundo era mato, talvez, né? Esse negócio muda o tempo todo e mudou muito nos últimos anos. E a ideia é a gente conseguir compartilhar um pouco das nossas experiências com vocês. Na visão de vocês, o que diferencia o bom do mau atendimento? No caso da SEB, temos a complexidade dos canais de venda e distribuição. Como vocês identificam que a relação com o seu cliente final está sendo positiva? Léo, eu acho que é muito claro para a gente aqui que existem formas de mensurar tudo isso, né? Tem indicador para que tudo isso fique muito alinhado, da ótica do cliente para a indústria, da indústria para o cliente. Então, estabelecer essas métricas para medir realmente isso é o que a gente chama aqui hoje de nível de serviço. É a melhor medida que a gente pode ter. E as empresas ali, nessa relação comercial, precisam se adaptar nas particularidades de cada um dos canais. Quando a gente fala de SEB, a gente acabou de rever a política comercial porque a gente tinha necessidades distintas aqui entre os canais de vendas. E entender como é que cada um deles tem, qual é o custo de servir cada um e qual é o papel de cada um para a gente, foi um momento de muito discernimento para a gente em relação a tudo isso. Eu acho que o grande desafio da gente como indústria é se especializar em todos os canais que a gente quer atender, né? E não ser bom em apenas um ou dois e tentar atender todo mundo, porque é isso que vai garantir a nossa estruturação. Quando a atuação tem essa visão muito centrada no cliente, os indicadores tendem a ser positivos e contribuir, então, com a percepção de valor que essa indústria tem ali junto do parceiro. Agora, atendendo o Key Account, eu consigo dizer para vocês que tem muito espaço ainda para a gente ter bastante alinhamento aqui das nossas métricas, né? A indústria, às vezes, se protegendo como indústria, o varejo, às vezes, se protegendo como varejo, mas, na verdade, a convergência é o fator-chave aqui. O que a gente precisa construir é a convergência e clareza desses indicadores aí, e, claro, cada dia mais próximos. Aqui eu vivo os dois cenários. Eu tenho um pedaço como indústria e tenho um pedaço como varejo, né, no nosso DTC, atendendo direto os clientes. E a gente tem aí os indicadores de nível de serviço que são muito próximos, tanto para uma entrega para um varejo como uma entrega para o consumidor final. Mas eu gosto de dizer que o bom atendimento nesse universo do e-commerce, quando eu estou nessa ótica de consumidor final, é quando esse consumidor não precisa entrar em contato comigo. Quando ele encontra tudo de forma clara, todas as informações de produto estão ali, quando eu cumpro o meu prazo de entrega, as expectativas que eu prometi. E aí a gente mede muito essa relação de número de contatos e número de pedidos. E muito de uma forma bem sensível mesmo. A gente começa a entender que, puxa, eu estou recebendo muitas dúvidas sobre determinado produto. Opa, é um sinal amarelo. A gente pode melhorar esse anúncio, tem alguma informação que não está clara. Então, tem muitas coisas que a gente ainda consegue identificar nessa relação super próxima com o consumidor,
e trazer para melhorias também para os outros canais e para outras regionais dentro da SEB. A relação de empresas que estão no mercado B2B com seus consumidores é diferente daquelas empresas que falam com os consumidores de forma direta. Quais são as principais particularidades do comportamento de pessoas que vocês negociam dentro das empresas, ou seja, os seus clientes? Eu tenho os dois cenários, né? Eu atendo diretamente o consumidor que compra nos nossos sites e atendo também os clientes do B2B. E realmente é uma dinâmica muito diferente. Se eu deixo de cumprir uma entrega hoje para a Amazon, para algum outro cliente, por 1 ou 2 dias, é ruim, mas é contornável, porque eu sei que ele tem um estoque de cobertura. Mas se eu atraso a entrega daquela planetária que você comprou para o Dia das Mães, é terrível, né? Você nunca mais vai querer comprar com a gente. E é importante as áreas internas entenderem essa diferença, porque a proporção da relação ela muda muito quando eu estou numa relação de CNPJ para CNPJ e de CNPJ para CPF. E isso exige adaptações internas assim bem importantes. Essa nossa operação de relacionamento direto com o consumidor, ela é uma operação bem nova. E eu acho que a gente tem conseguido provocar bastante essa mudança, tanto de processos quanto de forma de pensar aqui dentro. Gente, no fim do dia, a gente como indústria, apesar de ter uma diferença aí em relação ao que o consumidor ou a relação B2B exige, a indústria está pensando no consumidor final desde o momento que ela começa a desenvolver seus produtos, né? Então, eu costumo dizer aqui que está todo mundo em busca do consumidor. Na relação B2B que eu tenho aqui com o Key Account, por exemplo, esse casamento entre indústria e varejo ou fornecedor e cliente, as metas, de novo, precisam estar muito alinhadas, inclusive comercialmente, né? Se o comprador ali da revenda não está batendo a meta, consequentemente, eu não estou batendo a minha meta. Então, a cadeia vai funcionar muito conectada. E a relação está muito parecida com o casamento mesmo, viu, gente? E agora, mudando um pouco de assunto, quais os principais desafios para tornar uma empresa B2B realmente centrada no cliente? Como você vê o nível de maturidade que a SEB se encontra hoje e quais as principais ações que vocês têm realizado para aumentar essa maturidade, principalmente com seus parceiros de distribuição? Acho que eu vou começar com essa, porque eu vou me colocar até como consumidor para começar a responder. O varejo tem dado aula, né, com relação a tudo isso. O primeiro ponto eu acho que é reconhecer a nossa posição no mercado, a nossa posição como indústria. Dividindo com você, Léo, no ano passado a SEB se colocou disponível a escutar de todos os nossos varejos, de norte a sul do país. A gente abriu para todo mundo uma pesquisa para que eles respondessem qual é a posição da SEB hoje no que tange ao valor da indústria para aquele negócio. E ali foi possível que a gente identificasse de forma bem imparcial, porque a resposta veio de lá, quais eram os gaps, alguns que a gente já conhecia, outros que a gente nem não conhecia ou conhecia parcialmente. E acho que o mais importante, a gente teve a oportunidade de identificar ali nas outras indústrias quem que era o benchmark do nosso mercado, analisar então, depois de tudo isso, como é que está a atuação do nosso concorrente, entender o que tem projetado ele diferente da gente para poder melhorar. E aí isso ajudou a gente no desenvolvimento de ações. Eu não vou me atrever a elencar quais são as ações que a gente tem aqui hoje, mas em todas as áreas da companhia você vai notar que depois que a gente cascateou o resultado disso, existe alguma ação orientada para o Customer Centric que vai gerar algum tipo de melhoria na percepção de valor que hoje o nosso parceiro, o nosso cliente tem com relação à SEB. Então, só para concluir, reconhecer, estudar, analisar e depois criar esses planos de ação tem sido super importante para a gente conseguir evoluir aí nesse sentido. E até para te complementar, Stefano, eu acho que passei aí também por diversas empresas e tem uma coisa que não é muito diferente, que é uma questão cultural. O cliente, ele não é mais responsabilidade só da área comercial ou só da área de pós-vendas, de customer service, mas sim de todos. Desde a pessoa que desenvolve o produto, ao financeiro e até o RH tem que estar envolvido. Então, a gente está realmente num momento super único e de virada aí, e eu vejo todo mundo muito engajado com isso. As inovações estão invadindo nossas vidas, e isso tem impactado bastante o nosso papel como consumidor e as nossas relações com as empresas. Quais foram os principais impactos que as inovações tiveram nas relações com os consumidores da SEB? E também queria que vocês respondessem como conseguem lidar com esses desafios.
Gente, eu vou dividir aqui um testemunho pessoal, vai? Não sei se vale para podcast, mas sabe que eu entrei aqui faltando 4 dias para o lockdown. E de lá para cá, a inovação foi todos os dias aqui dentro. De uma forma ou de outra, o termo inovação ele estava dentro da estrutura do modelo de trabalho, no entendimento do consumidor, de comportamento. E teve um fórum global, na época ainda na liderança da área de trade, eles estavam muito reticentes com relação a toda aquela estrutura gigantesca de outsourcing que a gente tem no mundo inteiro com promotor de vendas. Isso vale na Filipinas, na China, aqui no Brasil. E a gente tinha acabado de voltar a fazer o atendimento de loja, né? Falar com o consumidor final, fazer aquele atendimento mais corpo a corpo, principalmente no hipermercado, vocês vão lembrar. Tava tudo fechado. E a gente tinha construído tanto naquele período de baixa, né? A gente teve que inovar tanto no nosso modelo de trabalho, nos nossos processos, que logo que a gente voltou, apesar das restrições, a gente estava mais próximo do que nunca. Eu sabia onde estava a promotora, que tipo de informação ela estava gerando, qual era a relação de proximidade com o consumidor, o tipo de venda assistida que estava sendo realizado. Então, eu acho que inovação está realmente na rotina, no dia a dia, no processo. A gente vem evoluindo todo dia aqui nas áreas, no processo de vendas e fazendo a inovação valer na rotina, de fato. Outra que eu costumo citar aqui, que é bem importante para a gente, é ser rápido e entender que quando a gente vive num país de dimensões continentais como o Brasil e com um monte de intempéries aí na política, na economia, uma inflação absurda, fazer trade-down de produto e permitir que o consumidor continue consumindo um produto Arno ali no primeiro preço, mas que ele é o nosso fiel consumidor de marca, continue tendo acesso ao nosso produto, é super chave. E a gente acabou de passar por um movimento importante. A gente tem hoje um liquidificador que a gente chama de Easy Mix ali na prateleira, e ele é para ser o liquidificador básico da Arno. Então a gente tira ali todos os features que a gente coloca num liquidificador de maior preço e traz o básico que a gente precisa, um liquidificador simples, porém com marca Arno. Então, inovar aqui no Brasil é muito desafiador, né? Exige esse tipo de movimento. E acho que a Lu me complementa aí. Eu lembro que quando eu entrei a gente não tinha site, imagina. E aí veio a pandemia, 4 dias depois. O resto é história, né, Lu? Acho que realmente o mundo viu um avanço digital enorme de 2020 para cá, né? Não é à toa. E o consumidor ele está ficando cada vez mais conectado e mais exigente. A gente lançou o site aí, lançamos um e-commerce nesse período. Para a gente como indústria é sempre desafiador prever esse próximo passo, estar no ritmo certo e se adequar rapidamente a essas demandas. E aqui é fundamental pensar que inovar também está muito atrelado a permitir o erro, né? A boa prática de ontem, hoje, ela já é considerada padrão para o consumidor, né? A gente falava de entrega no mesmo dia como algo super diferencial. Opa, não é mais. O consumidor ele já espera, né, uma entrega rápida e super eficiente. Então, acho que é super importante a gente, primeiro, estar antenado e conectado com o mercado, né? Ouvir esse mercado, ouvir o que o consumidor está querendo, estar aberto para isso, permitir os erros. Acho que esse foi um período de muitos aprendizados para todo mundo e a gente está colhendo muitas coisas boas com isso. E, como o Stefano colocou bem, acho que se adaptar aí rapidamente com todas essas mudanças. Sabemos da importância da entrega de uma experiência memorável, né, em toda a jornada do consumidor. Em um mercado B2B, onde as relações duram mais e onde a SEB está inserida, as jornadas acabam se tornando muito mais complexas. Quais são os caminhos, na visão de vocês, para manter a empresa sempre conectada e atualizada com o mapeamento dessa jornada? Léo, sabe aquela estrutura de merchandising que eu falei do outsourcing, o aprendizado do digital que a Lu colocou, o casamento com o varejista parceiro que eu tinha comentado ali atrás? Junta tudo. No casamento eu preciso desenvolver relação que permita que eu tenha algo muito parecido com liberdade ou intimidade realmente. Para colocar na mesa as ferramentas que eu tenho hoje, que são super importantes para fazer com que tudo isso se desenvolva, né? Para que a gente esteja conectado e esteja fazendo um mapeamento de toda essa jornada atualizada. Então, a vocação do nosso varejo aqui no Brasil é vender. Só que o varejo brasileiro, ele definitivamente não gera muito valor quando ele faz a venda. A venda assistida, ela raramente acontece. E apesar dele se colocar ali como especialista no consumidor, ele tira muito pedido. Quem estudou o consumidor para criar um produto para ele, como eu disse ali atrás, é a gente, né? A gente, pelo fato de ser indústria, não está distante ali do consumidor. Tudo começa quando a gente começa a pensar nele para desenvolver um produto.
E a gente precisa, então, colocar toda essa expertise a valer dentro da ferramenta do caminho que é o varejista, né? Para que, no final, a gente consiga que o vendedor tenha facilidade para tirar um pedido e ganhar o shake hands ali do cliente final, né? Para que ele seja convertido ali na venda, na compra, em um produto Arden Rochedo. Então, além de relacionamento, vem muita execução de fato na atividade do comercial, né? Ter tudo isso muito bem mapeado, ter todas as ferramentas que a gente disponibiliza muito bem executadas, são chave para que a gente consiga entregar toda essa jornada que a gente precisa, essa experiência completa lá para o nosso consumidor final. Eu acho que, como o Stefano colocou bem, a gente precisa sempre olhar para fora, né? Seja com... Aqui a gente tem uma operação direta com o consumidor, mas mesmo na minha operação de B2B, quem está falando com o consumidor, quem está no chão de loja, não é a minha equipe, né? É a equipe desse varejo. Então a gente precisa estar sempre com uma abertura, com uma comunicação clara com esses parceiros, estar atento às necessidades e para a execução de fato. Acho que essa palavra, né, Stefano, a gente usa bastante porque é fundamental, e estar atento para as necessidades que o mercado tá buscando, né? Porque realmente é muito... se manter conectado é um desafio e é muito fácil a gente sair do jogo hoje num ritmo de inovação que a gente vê. Satisfação do cliente, a métrica que toda empresa está buscando a todo instante. Quais são os segredos para manter essa satisfação do consumidor sempre em alta? E também queria saber quais são os principais pilares para conquistar essa excelência. Gente, eu acredito em melhoria contínua. Melhoria contínua de processos internos, nos produtos que a gente fabrica, no modelo de atendimento ao nosso consumidor. Tem tanto dado disponível, a estrutura da Lu coleta muitos dados, a minha estrutura coleta muitos dados, a gente tem muita troca de informação, a gente compra informação, tá tudo aí disponível. E aí o que a gente precisa agora é tomar decisão rápida para evoluir e ter muita melhoria contínua. Total, a gente está muito alinhado nisso. Eu acho que além da gente buscar essa melhoria contínua, eu diria que precisa de indignação, né? E dividir isso com todas as áreas, né? Eu coleto muitas informações, o Stefano coleta muitas informações, mas é fundamental que para a gente manter um nível de excelência, que seja um trabalho de toda a empresa, porque a gente precisa desse engajamento, não é uma área única, né? Se eu tenho um problema na entrega, então é a logística. Então acho que a gente precisa sempre olhar para isso como uma melhoria contínua na cadeia, porque a gente já sabe, né, através aí principalmente de NPS, que é uma métrica que existe há quase 20 anos, que aquele consumidor insatisfeito, ele fala mal da sua marca muito mais do que aquele que está feliz. Muito bom, gente, muito bom. Bom, entender a estrutura de um mercado é fundamental para conseguir entregar uma excelência no relacionamento, principalmente em empresas com canais de distribuição super complexos, como o Grupo SEB. Queria agradecer muito a contribuição da Luizia e do Stefano em suas expertise no assunto. Deixo aqui o microfone para vocês passarem uma mensagem final para os nossos consumidores. Então, gente, meus recados finais aqui. Seja público SEB, público externo, quem estiver nos ouvindo, eu acho que a gente falou muito de realmente conhecer o mercado, Léo, de nível de serviço, métricas muito claras, metas que estejam alinhadas em ambas as partes e o mais importante, comprar produtos Arden e Rochedo para sempre, viu? Claro que não podia faltar um merchan básico, né, Stefano? Acho que você está certíssimo. Inclusive, comprem no nosso site, conheçam, testem os serviços, né? Acho que independente da área que você trabalha, do mercado que você atua, acho que pensar como consumidor, e muitas vezes a gente está aqui trabalhando e está só com o crachazinho da empresa, e esquece que a gente é consumidor, né, o tempo todo. Então, como a gente gostaria de ter um nível de serviço, como a gente gostaria de receber algo, a gente tem que testar, a gente tem que questionar. Super importante esse comportamento de indignação mesmo. Eu provoco muito o meu time a ter isso e a provocar isso em outras áreas, porque a gente só muda e só constrói coisas boas juntos, pensando juntos, e é fundamental a gente se colocar no lugar do consumidor e trazer aí para dentro das empresas as experiências que a gente gostaria de ter. Muito bom, pessoal. Bom, para quem nos acompanha aqui no podcast Customer Lovers, continue antenado, continue nos acompanhando aqui nos canais Spotify, YouTube e todos os outros, porque tem muito conteúdo legal aí para frente falando sobre Customer Experience.
e todos os seus desdobramentos. Obrigado, pessoal, e até os próximos episódios. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.